11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro embolou tudo de vez. Briga pela classificação, briga contra o rebaixamento. Vou mostrar aqui a tabela para vocês e um resumo das partidas dessa rodada. Antes, eu já peço aí o apoio de vocês no nosso canal. Dá o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho e se inscreve também no canal de clipes e cortes do Espaço da Bola. Também link na descrição para você seguir todos os nossos canais, redes, perfis, plataformas para dar uma forcinha para o nosso trabalho aqui. Enquanto isso, na tela aí para vocês, pessoal, a 11ª rodada que contou aí com um empate entre Náutico e Floresta na abertura da rodada e a vitória do Ituano contra o Retrô. Ituano retorna lá para o G8, né? Volta aí para a briga pela classificação e o Retrô perde mais uma, se afunda na lanterna do campeonato. O Confiança empata com a equipe do ABC, duas equipes que estão envolvidas ali na briga contra o rebaixamento. E o CSA teve uma derrota, de certa forma, decepcionante para a equipe do Caxias. No canal Diário de Azulino, na descrição aqui do nosso vídeo também, tem a análise completa desse jogo CSA e Caxias, mas resumindo, um jogo em que o CSA teve um apagão no começo da partida, né? Toma 2 gols ali logo no início, consegue diminuir o placar, depois toma outro gol no contra-ataque, né? Que já estava lançado em cima do Caxias, faz outro gol, perde diversas oportunidades, não consegue o empate e teve a primeira derrota dentro de casa do CSA nessa Série C. Então, um resultado ruim, mas o time do CSA ainda está lá no G8, brigando aí por uma classificação e o Caxias vai ali para o topo da tabela, né? Se mantém no topo da tabela. O Anápolis, surpreendentemente, consegue sua primeira vitória, né? O time que só empatava e perdia no campeonato acaba vencendo a equipe do Itabaiana dentro de casa. Tá na briga contra o rebaixamento, por que não? Tá com a mesma pontuação do Itabaiana, né? Dentro da zona do rebaixamento por conta dos critérios de desempate. E, inclusive, ultrapassa Troquei o Itabaiana com Confiança, perdão. Mas o Anápolis cola no próprio Itabaiana, que foi o adversário direto que o Anápolis venceu nessa rodada, né? Então, tá efetivamente aí na briga contra o rebaixamento. Londrina e Guarani trocam pontos aí, né, na casa do Londrina. Uma boa recuperação do Guarani aí na tabela, vem escalando a tabela. Ipiranga e Maringá empatam em 0-0, Figueirense venceu a equipe do Brusque 2-0, Ponte Preta vence o Tombense 1-0, fica na segunda colocação a Ponte, e o Botafogo empata contra a equipe do São Bernardo no fechamento da rodada ontem. Como é que tá a tabela de classificação, gente? O Caxias e a Ponte Preta são times que acho que eles despontam aí como os principais favoritos aí a essa classificação, né? Os times mais regulares, talvez até dessa primeira fase. As maiores pontuações, né? O Ipiranga e o Londrina vêm também aí num segundo bloco, que talvez sejam times que estejam indicando que vão conquistar essa classificação com certa tranquilidade, né? Mas abaixo deles a gente tem aí Náutico, CSA, Ituano, São Bernardo e Floresta, todos com 16 pontos, separados aí pelo saldo de gols, né? Ou no caso de Ituano e São Bernardo, pelo número de gols marcados, mas aí é tudo critério de desempate, né? Um pontinho faz toda a diferença nesse caso aqui. Guarani e Brusque com 15 pontos. Maringá 14, Figueirense 13. Esses times aí estão aí a uma rodada do G8, né? Por exemplo, se o Figueirense vencer e o São Bernardo perder, o Figueirense passa ao próprio São Bernardo na próxima rodada. Então, são times aí que estão realmente fazendo esse bloco aí da briga pelo acesso, né? E aí abaixo deles, Tombense e ABC com 11, Itabaiana 10, Botafogo e Anápolis 10 já dentro da zona do rebaixamento, Confiança 9 pontos e o Retrô 8 pontos apenas. Alguns destaques aí, né, recentes aí desse momento. Eu quero destacar a equipe do Guarani, que não perde já há um bom tempo, né, como eu falei, vem escalando a tabela de classificação. E aí alguns destaques negativos também. A equipe do Retrô fazendo um campeonato decepcionante, na minha opinião, um time que vem aí com uma proposta bem diferente, em que muita gente vem dizendo que o Retrô é um time organizado, que tem dinheiro, que subiu, que agora vai, não sei o quê, e quando todo mundo tinha expectativa que o Retrô fizesse um grande campeonato, o Retrô faz esse campeonato muito ruim, de apenas 8 pontos, sendo o lanterna aí da Série C.
O que mostra que o futebol não é só uma gestão empresarial do clube. Você precisa ter um entendimento do que é o futebol também, né? Você precisa ter um pouco de outras situações. Peso de camisa, torcida, tradição, isso tudo pesa em determinados momentos. E talvez agora o Retrô não esteja sabendo lidar com essa situação nesse ponto agora, né? Mas enfim, tem tempo ainda para se recuperar. São 2 pontos apenas para fora da zona do rebaixamento para a equipe do Retrô. Então, para mim, são os 2 destaques dessa rodada aí. O positivo para mim, a equipe do Guarani, que vem escalando a tabela, e o Retrô, destaque negativo. Claro que a gente tem também aí outros times em uma fase muito ruim, né? Muitos jogos sem vencer, e a gente tem aí os destaques positivos do Caxias e da Ponte Preta, que estão disparados aí lá na frente, mas eu sempre gosto de trazer destaques aí em alguns momentos da competição. Temos também aí outros pontos individuais, né? A equipe do Ituano, que volta a vencer depois de muito tempo, né? O Ituano vinha despencando na tabela, e com essa vitória nessa rodada volta ao G8, que tinha saído. A equipe do Maringá, com mais um resultado ruim, né? Um empate, a equipe despenca mais ainda, cai mais uma posição, né? Então, vem há muito tempo sem vencer. O Maringá, um time que no começo do campeonato estava ali na liderança, né? Mas que despenca agora e já fica em desvantagem nesse bolo aqui que está brigando pelo acesso, né, gente? Outros pontos aqui também, pra gente citar, o próprio Anápolis, que conquista sua primeira vitória, né? O Anápolis tinha 7 empates e 3 derrotas no campeonato, mas que, assim, apesar de ser um time que empatava muito, era um time que custava perder, né? Então conquistava muitos empates, tirava pontos de muita gente, e agora vence um adversário direto e volta a essa briga, né? Então, assim, eu mesmo não dava muita bola para a equipe do Anápolis, achava que era um time que ia sempre ficar se arrastando assim, mas agora já é um ponto, né, para a equipe do Anápolis. 3 pontos pela primeira vez. O time conquista os 3 pontos aí do jogo, né? Então talvez seja esse start aí que o Anápolis precisava. Vamos ver como é que o time reage daqui pra frente. Mas outro destaque negativo também aqui, né? A gente tem dos 6 últimos colocados no campeonato, 5 representantes nordestinos. Pra gente que é do Nordeste, isso aqui é muito ruim, né? Porque significa que muito possivelmente teremos a confirmação de rebaixados aqui no Nordeste, né? Não um só caindo, mais de um. Então a gente acaba perdendo representatividade. E até agora, por exemplo, a gente tem um Retrô que vem em ascensão no cenário pernambucano, um Confiança, que é um time sergipano de muita tradição, né? A equipe do Botafogo também, que tem muita tradição lá na Paraíba, e são times potentes aqui no Nordeste, que movem suas torcidas e que podem terminar o ano aí como rebaixados, o que diminui um pouco da força do Nordeste, né, dentro de campo. Então, tá aí alguns pontos também sobre essa rodada aí da Série C, que tá embalada. E embora eu tenha falado que tem um grupo aqui do Figueirense ao Náutico, que estão brigando aí pela classificação no G8, e outro grupo aqui do Tombense até o Retrô, que estão brigando contra o rebaixamento, né, pela pontuação atual. Mas, como eu sempre falo, algumas rodadas podem fazer você mudar de patamar, como por exemplo o time do Maringá, que eu já falei, que estava brigando pelo título lá, brigando lá pela primeira colocação, hoje está na parte de baixo da tabela, por causa de uma fase, de uma sequência muito ruim. E o Guarani, que era um time que no começo da competição ele estava lá na parte de baixo da tabela. O Guarani e o Náutico também, né? O Náutico vinha na parte de baixo da tabela, vinha lá embaixo, mas depois que eles começaram a arrancar, não pararam mais, né? E o Náutico já tá lá no G8. Hoje o Náutico já é o melhor nordestino colocado na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Guarani mudou de patamar também. Então, uma sequência positiva muda você de patamar, tira você lá da parte de baixo e coloca você na briga pra se classificar. Uma sequência ruim tira você do G8 e coloca você perto da zona do rebaixamento. Então, é muito volátil esse campeonato e tá muito equilibrado. Então, nada impede que as equipes que estão aqui em cima possam cair lá pra baixo, nem que as equipes que estão aqui embaixo nesse momento não possam aí subir lá para
briga pela classificação, tá? Então é muito volátil isso aí e vamos ficar ligado aí nas próximas rodadas. Agora, a gente tem aí CSA e Confiança nesse meio de rodada agora. Eles se desconectam um pouco da Série C para focar no mata-mata da Copa do Nordeste. O Confiança encara hoje o Vitória na Bahia e o CSA amanhã encara o Ferroviário da Série D em Maceió, mas que no próximo final de semana o foco volta aí a ser a Série C do Campeonato Brasileiro, que creio que seja o foco principal de CSA e Confiança. Para mim, torcedor do CSA, é o foco principal do CSA o acesso da C para B. Mas, já que estamos aqui, vamos focar na Copa do Nordeste. Pelo menos por enquanto. Beleza? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Não se esquece do like, da inscrição para fortalecer a gente aqui também. Tamo junto, uma boa noite e até a próxima, meus amigos.